Artigo 10. Além do disposto no artigo 7º desta lei, a distribuição de recursos dar-se-á na forma do anexo desta lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno, relativas, inciso 1, ao nível socioeconômico dos educandos, inciso 2, aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação de cada ente federado, inciso 3, aos indicadores de utilização do potencial de arrecadação tributária de cada ente federado. Parágrafo 3º. Os indicadores de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo serão calculados. Inciso 1. Em relação ao nível socioeconômico dos educandos, conforme dados apurados e atualizados pelo INEP, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 18 desta lei. Inciso 2º. Em relação à disponibilidade de recursos, com base no valor anual total por aluno, apurado nos termos do artigo 13 e do inciso 2º do caput do artigo 15 desta lei. Inciso 3º. Em relação à utilização do potencial de arrecadação tributária, com base nas características sociodemográficas e econômicas, entre outras. Parágrafo 2º. O indicador de utilização do potencial de arrecadação tributária terá como finalidade incentivar que entes federados se esforcem para arrecadar adequadamente os tributos de sua competência. Seção 3. Da distribuição intraestadual. Artigo 11. A distribuição de recursos que compõem os fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á na forma do anexo desta lei, entre o governo estadual e os seus municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, nos termos do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. A distribuição de que trata o caput deste artigo resultará no valor anual por aluno no âmbito de cada fundo, anteriormente à complementação, nos termos da alínea A do inciso 1 do caput do artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto neste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente, nos termos do inciso 9 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal. Seção 4. Da distribuição da complementação da União. Artigo 12. A complementação será distribuída com parâmetro no valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente na forma do anexo desta lei. Parágrafo 1º. O valor anual mínimo por aluno constitui valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas as diferenças e as ponderações de que tratam os artigos 7 e 10 desta lei, que será determinado contabilmente a partir da distribuição de que trata o artigo 11 desta lei, e em função do montante destinado à complementação VAF nos termos do inciso 1 do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 2º. Definidos os fundos beneficiados no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, com a complementação VAF, os recursos serão distribuídos entre o governo estadual e seus municípios, segundo a mesma proporção prevista no artigo 11 desta lei, de modo a resultar no valor anual mínimo por aluno. Artigo 13. A complementação VAT será distribuída com parâmetro no valor anual total mínimo por aluno, definido nacionalmente na forma do anexo desta lei. Parágrafo 1º. O valor anual total mínimo por aluno constitui valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas as diferenças e as ponderações
de que tratam os artigos 7 e 10 desta lei, e será determinado contabilmente a partir da distribuição de que tratam os artigos 11 e 12 desta lei, consideradas as demais receitas e transferências vinculadas à educação, nos termos do parágrafo 3º deste artigo, e em função do montante destinado à complementação VAT, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos serão distribuídos às redes de ensino, de modo a resultar no valor anual total mínimo por aluno. Parágrafo 3º. O cálculo do valor anual total por aluno das redes de ensino deverá considerar, além do resultado da distribuição de que tratam os artigos 11 e 12 desta lei, as seguintes receitas e disponibilidades. Inciso 1, 5% do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere o artigo 3º desta lei. Inciso 2, 25% dos demais impostos e transferências, nos termos do caput do artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 3. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 4. Parcela da participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculada à educação nos termos da legislação federal. Inciso 5. Transferências decorrentes dos programas de distribuição universal geridos pelo Ministério da Educação. Parágrafo 4º. Somente são habilitados a receber a complementação VAT os entes que disponibilizarem as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos termos do artigo 163, alínea A, da Constituição Federal e do artigo 38 desta lei. Parágrafo 5. Para fins de apuração dos valores descritos no inciso 2 do caput do artigo 15 desta lei, serão consideradas as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais de que trata o parágrafo 4º deste artigo, que forem encaminhadas pelos entes até o dia 30 de abril do exercício posterior ao exercício a que se refere os dados enviados. Parágrafo 6º. Os programas a serem considerados na distribuição, nos termos do inciso 5 do parágrafo 3º deste artigo, serão definidos em regulamento. Artigo 14. A complementação VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso 3 do caput do artigo 5 desta lei. Parágrafo 1º. As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão: inciso 1. Provimento do cargo ou função de gestor escolar, de acordo com os critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Inciso 2. Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 3. Redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Inciso 4. Regime de colaboração entre Estado e município, formalizado na legislação estadual e em execução nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º da Emenda Constitucional número 108. Inciso 5. Referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 2º. A metodologia de cálculo
dos indicadores referidos no caput deste artigo considerará obrigatoriamente: inciso 1, o nível e o avanço, com maior peso para o avanço dos resultados médios dos estudantes de cada rede pública estadual e municipal, nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, ponderados pela taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de aprendizagem. Inciso 2. As taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede estadual e municipal. Inciso 3. As taxas de atendimento escolar das crianças e jovens da educação básica presencial em cada ente federado, definido de modo a captar, direta ou indiretamente, a evasão no ensino fundamental e médio. Parágrafo 3º. A medida de equidade da aprendizagem prevista no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, baseada na escala de níveis de aprendizagem definida pelo INEP, com relação aos resultados dos estudantes nos exames nacional referidos naquele dispositivo, considerará em seu cálculo a proporção de estudantes cujos resultados de aprendizagem estejam em níveis abaixo do nível adequado, com maior peso para os estudantes com resultados mais distantes desse nível, e as desigualdades de resultados nos diferentes grupos de nível socioeconômico e de raça e dos estudantes com deficiência em cada rede pública. Artigo 15. A distribuição da complementação da União em determinado exercício financeiro, nos termos do anexo desta lei, considerará: inciso 1. Em relação à complementação VAF, no cálculo do VAF e do VAF-MIN. A linha A. Receitas dos fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, estimadas para o exercício financeiro de referência, conforme disposto no artigo 16 desta lei, até que ocorra o ajuste previsto em seu parágrafo 3º. A linha B. Receitas dos fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, realizadas no exercício financeiro de referência, por ocasião do ajuste previsto no parágrafo 3º do artigo 16 desta lei. Inciso 2. Em relação à complementação VAT, no cálculo do VAT e do VAT-MIN, receitas dos fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, complementação da União, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 5º desta lei, e demais receitas e disponibilidades vinculadas à educação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, realizadas no penúltimo exercício financeiro anterior ao de referência. Inciso 3. Em relação à complementação VAR, evolução de indicadores, nos termos do artigo 14 desta lei. Parágrafo único. Para fins de apuração do VAT, os valores referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão corrigidos pelo percentual da variação nominal das receitas totais integrantes dos fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, para o período de 24 meses, encerrado em junho do exercício anterior ao da transferência.